Hoje, Mercadão da Bola, edição Premier League. Hoje a gente vai comentar as principais notícias e rumores de mercado relacionados à Premier League. Noah Okafor para o Leeds, a gente tem Dango Ouattara para o Brentford, a gente tem os novos zagueiros do Liverpool, né? A possibilidade de Mark Guehi. Também temos a novela de Alexander Isak, que continua viva e tá longe de acabar. A gente vai falar um pouco também sobre novas contratações do Bournemouth, Sunderland e também o Manchester City com a treta dos goleiros, cara. Pra onde será que Ederson vai? Será que Donnarumma vai jogar por lá ou em outro clube? A gente tem o Manchester United com uma janela bem ativa, principalmente em volantes. A gente vai falar sobre a possibilidade de Baleba, Adam Artum e alguns outros jogadores. E também tem a possibilidade do Newcastle contratar Nicholas Jackson. Vamos falar também um pouco sobre a nova contratação do Forest, Omari Hudson e também a contratação do brasileiro Douglas Luiz. A grande bomba do mercado, o Eberechi Eze vai para o Arsenal. O Arsenal deu um chapéu no Tottenham. Vamos entender se isso aqui foi ou não uma boa escolha. E por último, o Chelsea contratou Júlio Enciso. Vou explicar como é que tudo isso aí tá rolando. Pra quem não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Vou começar com algumas notícias ali um pouco menos interessantes e à medida que for passando eu vou falando dos clubes um pouquinho maiores e as notícias maiores. O mercado tá muito ativo. E inclusive vou falar de algumas notícias antigas que eu não cobri anteriormente. Vamos começar com o Grealish no Everton. Muita gente me perguntou sobre, eu não falei muito, até porque eu não trouxe vídeo sobre isso e por isso eu tô cobrindo agora. Assim, cara, eu achei uma escolha muito nada a ver do Everton, pra ser bastante sincero. Eu acredito que o Everton não tinha problema na ponta esquerda, então contratar ele não parece fazer tanto sentido, mas talvez eles consigam fazer alguma adaptação ali, colocar ele de 10 ou outra posição e ele ajudar na temporada. Mas eu achei a escolha ruim. Apesar disso, não é uma compra definitiva, é um empréstimo. Então pode ser que não aconteça nada depois disso, né? Eu achei uma compra estranha do Everton. O Everton tá precisando pra outra posição e contratou ele, sabe? Podia muito bem pegar um empréstimo melhor. Aí tem Okafor indo pro Leeds, provavelmente deve jogar de ponta esquerda, ok? Porque já tem muito camisa 9. Ele deve jogar ali na ponta esquerda como reserva, talvez. É um nome interessante, eu gosto de Okafor, já falei dele aqui no canal. Acho que é uma opção pra completar o elenco do Leeds e até abrir opções táticas ali pra fazer outras coisas em campo. Nós temos Kevin, brasileiro do Shakhtar Donetsk, indo para o Fulham. Falam na casa de 35 milhões de euros, que eu acho muito caro e pra mim não faz nenhum sentido, pra ser bastante sincero, por essa faixa. Eu achei extremamente exagerado o valor dele. Acredito que é um jogador talentoso, sim. Eu acho que é interessante ele tá na Premier League, mas eu achei realmente muito salgado. E sim, é um bom ponta, cara. Eu acho que é uma opção legal do Fulham, que se reforçou muito mal até agora e deveria ter ido no mercado, né? A gente tem Dango Ouattara indo para o Brentford. Gostei muito dessa contratação e aqui vem até um pequeno hype meu, né? Talvez esse jogador faça com que o Brentford não seja rebaixado. Ele pode salvar o Brentford do rebaixamento. Eu vejo muito talento nesse jogador, cara. Ele é um jogador que tem uma capacidade de gerar jogo muito grande, ele tem um drible, ele tem uma finalização muito legal. Quando ele foi adaptado pelo Bournemouth na camisa 9, ele mostrou um futebol muito bonito. Então, claramente é um jogador que vai abrir opções táticas e que também pode fazer muito pelo time do Brentford. Eu vejo como um jogador de titularidade. Achei uma excelente contratação. Eu acho que o Ouattara vai ajudar bastante o Brentford. Aí a gente começa a falar do Bournemouth. Eles contrataram o Ben Doak do Liverpool pra ponta direita, né? Trouxeram Diakate pra zaga. Já falei de Diakate aqui no canal, ele já estreou inclusive, foi muito bem. Eles trouxeram o Truffet pra lateral esquerda, que eu não falei muito, mas a diferença dele pro lateral anterior é que ele é um pouco pior. Ele claramente não vai ser contratado pra um time grande depois, mas é um jogador que tem mais experiência e que vai manter o nível ali da posição. Achei uma contratação de substituição boa, ok? Não tem o mesmo nível, é um pouco abaixo, mas mantém o padrão da posição. Temos também a possibilidade deles contratarem a Mini Adli do Bayern Leverkusen. Já falei de Adli aqui no canal. Acho um bom jogador, principalmente para um clube que nem o Bournemouth. Não vejo ele como jogador de Big Six ou para time muito grande, fique longe desse jogador. Mas agora para time médio da Premier League, para time menor, com certeza Adli é uma boa adição pro elenco. Não sei nem se ele vai ser titular, para ser bastante sincero. O Bournemouth tem ótimas opções, mas para completar o elenco ali, para jogar de 9, para jogar nas pontas, acho interessante. Por último, temos Axel Disasi do Chelsea, com a possibilidade de jogar no Bournemouth. Acho uma opção boa, porque eles podem pegar por um bom valor e ele vai servir como uma opção pro elenco. Tem clube que não é uma boa escolha, principalmente aqueles que estão se aproximando das ligas europeias, Europa League, Champions League. O Bournemouth não é um deles, então é um ótimo jogador para completar o elenco do Bournemouth. Claramente, Disasi é um jogador, né, que não é aquele talento todo, é um jogador muito falho, mas para o Bournemouth, para ser reserva, tá bom o suficiente. Se eles pegarem por um bom valor e pagarem um salário acessível para eles, cara, tá valendo pra caramba. Acho uma ótima adição pro elenco ali, que hoje sofre muito. Inclusive, as opções que você tem lá de reserva estão muito abaixo do que o que deveria ser. Então, ele vai subir o nível dessa galera aí, apesar dele não ser um jogador muito bom. Eu diria que ele não é bom o suficiente para times grandes ou times que planejam ser grandes. Temos o Sunderland, que não para de contratar e continua ativo no mercado. Ele acabou de contratar Mukiele, que é um excelente jogador, e ele tá tentando contratar agora o tal do Lukumi do Bologna. Vamos começar com o Mukiele. Ele é lateral direito, já falei dele aqui no canal. Eu acho um excelente jogador, ok? Não acho um jogador ruim. Não é também um jogador de time grande, ok? É um jogador para um time médio ali, é um lateral mais defensivo, vai ajudar o Sunderland
Sunderland aí na temporada. Deve ser titular. Eu não vejo o Mukiele como reserva. Nós temos Lukumi do Bologna, que é um jogador interessante pra zaga, um zagueiro central, e eu acho que é preciso. Ele joga mais na esquerda da zaga. Inclusive, eu acho uma grande besteira que os times deixem que ele vá pra o time do Sunderland. Tem time na Premier League que precisa de zagueiro e ele seria uma opção muito boa pra esquerda ali, da zaga. Acredito que o Sunderland tá com uma ótima opção de mercado ali, que talvez deva acontecer até o fim da janela. Eles também estavam pensando no ponta direita Abdul Fatail do Leicester, e o Leicester parece não querer vender mesmo com uma boa proposta. O Sunderland continua gastando muito e eu me pergunto do dia que vem tanto dinheiro, cara. Sim, é impressionante quanto o Sunderland tá gastando. Parece que tá gastando igual um time de Big Six, né? Incrível. Nós temos o Manchester City com a novela dos goleiros, né? Dizem que Ederson pode ir pro Galatasaray, mas também surgiu outros clubes agora, inclusive o próprio Fenerbahçe, cara, pra poder disputar o goleiro. Achei interessante. Tá meio claro aqui que Ederson vai sair, cara. Ele vai jogar em outro clube aí. Não sei o que aconteceu, não sei se ele brigou com o treinador, não faço ideia. Mas ele tá pra sair. E aí o substituto dele fala em Donnarumma, o que é muito estranho pra mim. Donnarumma não me parece ser o goleiro que com os pés tem um grande destaque. O destaque dele é com as mãos. O jogo com os pés dele é interessante em um aspecto, que é no aspecto de jogo de pressão. Quando ele tá pressionado com a bola no pé, ele vai bem. Então ele é um goleiro que entrega bastante nessa parte. Mas eu não acho a distribuição de bola dele nada demais. E principalmente, eu odeio o Donnarumma quando ele fica saindo da área. Ele fica extremamente desconfortável. Os rendimentos dele têm caído nas últimas temporadas. Até porque ele tá com um treinador atualmente no time do PSG que usa bastante o goleiro. E o goleiro fica com a linha muito alta, porque a linha do time inteiro sobe. Então ele tem sido um goleiro que tá bem desconfortável nas últimas temporadas. Os rendimentos estatísticos tinham caído. Então eu não entendo muito bem o movimento. Pra mim até agora tá bem esquisito. A não ser que Guardiola vai mudar o esquema tático por inteiro. Me parece que talvez possa acontecer. Lembrando que Haaland também não tinha o melhor encaixe do mundo com ele. E ele mudou o esquema tático. E Haaland acabou encaixando ali no City. É uma possibilidade que o treinador do City tem hoje de fazer. Talvez só nesse cenário seja interessante, ok? De resto eu não acho. Eu não acho que Donnarumma é uma solução com os pés pra nenhum clube da Premier League. Temos o Manchester United, cara. Vamos falar um pouquinho do Manchester, né? A gente tem clubes interessados nos centroavantes do Manchester hoje, né? Muitos clubes querem contratar. O que tá mais próximo de sair é o tal do Højlund. Tem muito clube querendo comprar. Falam do Milan, falam de vários clubes ali interessados nele. Pode ser que ele saia mesmo, né? Vai ser uma venda interessante ali. O valor parece interessante pra recuperar uma grana, já que o Manchester gastou tanto. E tem o Sancho também que tava pra sair, mas ele tá dificultando bastante. O caso do Sancho é bem simples. Ele não quer reduzir o salário. E os clubes não vão pagar o salário absurdo que ele ganha no Manchester. Ele só ganhava esse salário porque quando ele foi contratado como o cara do Borussia Dortmund. O jogador que era visto como um futuro craque ou quase um craque já. Um cara comparado a grandes jogadores do mercado, aos craques do mercado do futebol, com grande interesse de todos os clubes da Premier League. Então, esse foi o Sancho que merecia aquele salário. O Sancho de hoje em dia não merece, sem sombra de dúvida. O Chelsea esquipou esse jogador e eu achei correto pelo salário que ele estava pedindo e agora ele continua pedindo para outros clubes. Eu acho completamente absurdo. E Sancho está dificultando a vida do próprio Manchester United. Talvez ele jogue na temporada. Eu acho que o treinador do Manchester consegue usar ele. Agora ele vai ter que se comportar que nem gente. Porque se ele for, por exemplo, estragar ali o vestiário e tudo mais, aí vai ficar difícil a vida dele ali, né? O treinador não tem o que fazer. Também chegou o Benjamin Sesko, eu não comentei muito sobre, mas eu vou deixar bem claro. É um ótimo jogador, mas é jovem, ainda vai ter que se adaptar à liga. Não tenham pressa com ele. Eu tô vendo gente falando que ele flopou. Cara, só rolou um jogo, rapaziada. Relaxa. É normal, cara. Ele tá com o ritmo de uma liga diferente, ele vai ter que aprender novos conceitos, vai ter que aprender o esquema tático, ele acabou de chegar. Assim como todo mundo que acabou de chegar. Mesmo que já tenha um mês ali no clube, não é muita coisa, não tem como aprender tudo, ele vai demorar pelo menos 4 meses ali de adaptação pra entender esquema tático, pra entender o que ele realmente faz em campo e como é que ele pode jogar. Mas eu achei uma boa contratação, pra mim sobe bastante o nível da camisa 9, só que é claro, tem que ter paciência, né? E aí tem também a possibilidade do próprio Donnarumma ir jogar no Manchester United, que pra mim é uma escolha melhor, acho junção muito boa e eu só vou falar isso, cara. Só que o Manchester claramente tem que vender um dos seus goleiros ali. Eu acredito que vocês, torcedores do Manchester, sabem muito bem quem é que tem que ser vendido atualmente, né? Eu não vou nem citar o nome dele. Aí nós vamos pra novela de volantes. Tem 4 opções e eu vou falar delas aqui. Opções são Adam Artum, Ederson da Atalanta, nós temos Carlos Baleba do Brighton e Hillman do Sporting. Essas são as 4 opções. Eu vou começar retirando alguns jogadores aqui da lista. Primeiro deles, Baleba. Por que Baleba não é talvez uma boa escolha? O valor dele é muito grande. E o Manchester já estava vivendo problemas ali financeiros, não vendeu tão bem até agora. O Manchester precisa vender e tudo mais. Eu nem imaginei que eles iam conseguir contratar o 9 que eles contrataram, porque realmente foi muita grana. Então eu acho um pouco absurdo. É uma opção muito boa, cara. O cara, ele tem um físico incrível, tem capacidades técnicas incríveis, é um jogador absurdo. Se conseguir é muito bom, mas é muito, muito caro e o Brighton não parece querer vender. Uma coisa que eu posso falar pra vocês é que vocês podem comprar ele depois. Vocês podem comprar ele daqui a 2 anos, ele vai estar com o mesmo valor. Porque o Brighton tá pedindo o valor máximo possível, o valor mais absurdo que eles conseguem, assim. O valor que eles esperam ganhar com ele daqui a anos. Então o Brighton vai segurar esse jogador aí durante um tempo, vai estar lá e vocês podem comprar depois que a situação estiver mais organizada. Então eu não vejo
essa necessidade toda de contratar ele agora, ok? Pode juntar uma grana ali, planejar direitinho o elenco, sair alguns jogadores ali do meio de campo e aí contrata Baleba. Pra mim faz mais sentido fazer isso. Hillman eu não gosto. Pra mim Hillman ele é um Ugarte 2.0. Você quer Ugarte de novo? Você contrata Hillman. Aí você vai ter dois Ugarte no elenco. É isso no meu ponto de vista. Hillman tem algumas características a mais que o Ugarte não tem, mas pra mim ele é muito parecido com o Ugarte em quase tudo. Eu não o vejo com uma grande vantagem assim. É um jogador que pra mim pode jogar na Premier League, no meu ponto de vista ele tem futebol pra isso, só que eu não vejo ele como titular de time grande e às vezes eu não vejo ele nem como titular de time médio. Então eu acho que é complicado o Manchester contratar ele. Eu skiparia também. Agora vamos pra nomes mais interessantes. Os dois são criativos. Ederson da Atalanta é um nome muito bom pro Manchester. Ponto final. Ok? É um nome que o mais equilibrado da lista, traz defesa, traz criatividade, traz um jogo super interessante, consegue fazer seus gols ali e ele vem pra ser reserva. Talvez já tenha até um titular pra posição, né, no meio de campo. Então ele vem pra ser um reserva de segundo volante. Super interessante, cara. Super interessante pro Manchester hoje. Seria uma opção ali que melhora o elenco. E tem o Adam Wharton, né, o último nome dessa lista. Eu prefiro o Adam Wharton, que eu vou explicar o porquê. Cara, eu não acho que tenha muito volante no mercado com as características desse cara. Ele é muito criativo e eu sinto que falta um pouco de criatividade no meio de campo do Manchester. O Manchester é um time que tem criatividade, mas ela não vem do meio de campo. Muitas das vezes o meio de campo é muito físico e falta criatividade. Esse cara vai manter posicionamento, esse cara vai manter um bom poder defensivo e vai poder espalhar a bola muito bem. Não sei se ele seria titular absoluto, mas é uma opção muito sólida pro futuro do Manchester United. Pode ser até uma troca, né? Que é contratar ele e vender alguém ali do meio de campo também que já era pro futuro e já revender esse jogador e botar grana nele e já pensar já, né, no Baleba nas próximas janelas. Eu acho que trazer o Arthur agora seria muito bom. Eu acho que seria um planejamento já pro futuro, garantir ele agora que ele tá no preço acessível. Esse jogador pode ficar muito mais caro, né? Muito mais caro. Eu colocaria pelo talento. O talento dele é único, não tem outro, então eu iria atrás dele. Aí a gente tem o Nottingham Forest, que tá muito ativo no mercado. Contratou Omari Hudson, uma ótima contratação pra ponta direita. Acredito que vai se titular. Contrataram o Kalimuendo pra camisa 9, como reserva, provavelmente. Contrataram James McAtee pra ser um 10 ali no elenco, né? Um meio atacante. Provavelmente vai ser reserva do titular da posição. Eles estão contratando também o brasileiro Douglas Luiz pro meio de campo. Provavelmente deve jogar de primeiro volante. Excelente opção também pro nível do Forest. Vai subir o nível do elenco. Vai ser um ótimo primeiro volante ali. Tava faltando esse cara com mais qualidade ali na saída de bola. Agora eles vão ter. E eles estão tentando alguns alvos, né? Um deles é Yunus Musa, que eu não gosto. Eu acho uma opção ruim pro Nottingham Forest. É um jogador que pra mim não deveria estar indo pra Premier League agora. Acredito que é um jogador muito falho ainda, com muitos defeitos. E eu acho que pode acabar atrapalhando. É mais uma opção tática ali pro time do que necessariamente uma solução. Temos a possibilidade de eles contratarem Rico Lewis. E eu acho que não vai acontecer. O City não vai perder Rico Lewis. O Rico Lewis ele é muito importante pra você ter rodagem de elenco, pra você ter um tático mais avançado, porque ele faz multiposição, ele é lateral invertido, ele é lateral de sobreposição, pode jogar na ponta, ele é muito completo para se perder. O Guardiola não vai querer perder esse moleque, então acredito que ele não é contratável. Temos José Angel Carmona para lateral direita, né? Uma opção aí de lateral bem esquisita, mas é normal, o Forest não tem tanta grana assim para poder botar num lateral brabo mesmo agora, então eles devem contratar só uma opção ali para ter pro elenco pra temporada, né? Então eu acredito que é isso. O que eu achei da janela do Forest, muito boa, cara. O Forest tá cada vez maior, tá cada vez no caminho de se tornar um time ali que vai estar batendo de frente com o Big Six. São excelentes contratações, o Forest tá muito bem ativo no mercado, muito atento às opções que ele tem e tá melhorando o nível do elenco aos poucos. Daqui, provavelmente, a 1-2 anos a gente vai ver o impacto dessas contratações que eles estão fazendo hoje, porque são jogadores que ainda vão evoluir. Gostei muito da janela. Temos o Newcastle aqui na janela, eles contrataram o Malik Thiaw pra zaga. Gosto de Thiaw, já falei dele aqui no canal várias vezes, acho um excelente jogador. Trouxeram o Jacob Ramsey para jogar na ponta esquerda ou no meio de campo, é uma opção aí, né, de um meio atacante interessante ali, faz multiposição. Ele pode jogar nas pontas, pode jogar no meio de campo mesmo ali no elenco, vai completar o elenco. O Newcastle também tem algumas formações diferentes que ele encaixaria muito bem. É uma opção muito boa, gostei da contratação, achei uma contratação boa, subiu o nível do elenco. E agora tem a camisa 9, né, tem muitos nomes aqui que eles estão interessados. O principal deles provavelmente é o Issa, que tá tentando sair a todo custo, tá forçando pra sair, um bagulho bem feio, né, mas que acaba às vezes acontecendo. Por enquanto ele não conseguiu sair ainda. E cara, assim, é complicado a situação do Newcastle, porque eles não estão conseguindo um camisa 9 de jeito nenhum, e os principais nomes que eles tinham no mercado já foram todos vendidos, então acaba que eles são meio que vítimas de alguns alvos ali que não vão manter o nível da posição. Pra mim o Issa é isso, ele é um bom número 2 pra um time que nem o Newcastle, mas número 1 é difícil. E tem outras opções também que eles estão buscando no mercado, o Nicolas Jackson, uma delas. Eu acho o Nicolas Jackson legal porque ele mantém padrões que o antigo 9 deles, que tá tentando sair a qualquer custo, tem, então é interessante também. Então eu acredito que o Newcastle tem que contratar o Issa mais um, né, o Issa mais um 9. Aí falam em Vlahovic, falam em vários nomes ali interessantes e tudo mais. É interessante de tentar, cara. Mas o problema é que muitos deles têm um preço muito alto, ou o jogador não é muito bom o suficiente. Então o Newcastle
continua ferrado na janela de transferências. Apesar que eu acho que tem uma opção no mercado que poderia ser super interessante pra eles, e eu vou falar em outro vídeo. Eu não vou deixar pra falar nesse vídeo não, cara, eu vou falar em outro vídeo. Agora a gente vai falar sobre a novela Isaac, né, já ligando ao Liverpool. Isaac tá fazendo toda a força possível pra sair, tá forçando ao máximo. Não tá treinando, não tá pensando em ir pros jogos, tá uma merda. E aí, cara, o Newcastle só vai aplicar multa, tá inflexível. O Newcastle não quer vender. O Newcastle tá totalmente contra a venda dele, e eu entendo. Eu não gosto de clube que segura jogador, ser bastante sincero, ainda mais quando tem uma oferta boa. Eu prefiro vender. Vende e recontrata. Pra mim, o Newcastle já devia ter um planejamento bom ali pra venda dele, ok? Porque é um jogador que tava no topo da liga, então já devia ter planejado melhor. Só que também não tem muito o que fazer, cara. Ele simplesmente tá forçando meio que a saída dele e agora tá numa situação muito complicada pro time do Newcastle, ok? Então, cara, essa novela aí tá dando o que render. Eu acredito que Isaac vai vencer, ok? E ele vence no final. Se o Newcastle tiver alguma consciência, cara, eles vão vender imediatamente e vão tentar já contratar alguém, porque não dá, cara, não dá. Tem coisa que não dá pra fazer e o Newcastle não pode ser refém de um jogador, cara. Assim, o jogador não tá tendo respeito pelo clube, manda ele embora, cara, não faz sentido. E o valor dele tá muito bom, cara. Você vai ganhar uma grana muito boa, ninguém garante que esse cara vai continuar jogando bem. Não tem garantia nenhuma. A garantia que você tem é que você vai ter a grana na mão pra botar em outros jogadores já pensar no elenco como um todo. Então eu acho que o bom é o Newcastle vender ele, cara. Aí tem o Liverpool que tá querendo também contratar Mark Guehi, que já contratou um zagueiro jovem. O zagueiro jovem do Liverpool, cara, é um zagueiro bom, zagueiro interessante pro futuro, mas não vejo como titular, não vejo como opção pra grande pra temporada. Vai ganhar alguns minutos aqui e ali, talvez tenha que emprestar e tudo mais. Não criem muita expectativa pra esse zagueiro. Agora, Mark Guehi é uma solução pro elenco do Liverpool, cara. Porque chegando Mark Guehi, você pode vender o outro jogador da zaga ali que você não vai perder tanta coisa e você tem um cara pra temporada ali pra ser titular, talvez, na posição. Tem nível de titular e ajuda muito na temporada. Então, eu acho que é uma ótima opção pro time do Liverpool. Agora a gente vai falar do Tottenham, né? Vou ser um pouco mais breve aqui. Savinho, não parece que vai acontecer. Tá totalmente claro que o City não quer vender ele. A gente quer contar com ele pra temporada e ele vai ganhar minutos. Não faz nenhum sentido eles venderem. Aí tem outras opções também pro elenco, né? Pra ponta direita. Tem Takifusa Kubo, que eles estão pensando. Tem Magnus Akliouche, que é uma opção também muito sólida. E Tyler Diblin. Dessas opções que eu mais gosto é Akliouche, ok? Eu prefiro Akliouche dessas opções aqui. Acho que Akliouche é o mais pronto ali pra posição e tudo mais. E que talvez sofra menos com a Premier League. Porque é um jogador que tem um bom físico, boa velocidade e tudo mais. Ele tem um estilo de jogo bem interessante, inclusive, cara. Eu acho que é um jogador, cara, que pode fazer parte do elenco do Tottenham. E ele seria reserva, né? Porque já tem um titular à direita do campo. Então, o Tottenham meio que não precisa comprar um titular, só um reserva por um preço acessível. Eu acho que a Akliouche é esse cara também, ok? O Tyler Diblin, cara, eu prefiro que ele vá pra um lugar onde ele jogue. Já falei isso aqui, eu volto a repetir. Pra mim é um jogador ainda muito cru. Precisa ganhar uma temporada inteira aí jogando bastante pra ganhar a experiência necessária. E aí o grande alvo do mercado Tottenham era o Eberechi Eze, né? Tava tudo certo pra acontecer. Não, o Eze vai chegar e agora o Arsenal foi lá e comprou ele. Excelente contratação, 60 milhões de libras. Vale a pena. Ele tá praticamente no auge da carreira dele e ele tem 26 anos de idade, então ele ainda vai ter bons anos de futebol. O Arsenal contratou um excelente ponta esquerda e ele também cumpre uma função tática extra. Eberechi Eze consegue jogar no meio de campo. É uma coisa que muita gente não sabia, mas ele consegue ser um CM. E aí a parte interessante é essa. Por quê? Porque antes o time do Arsenal não tinha um reserva pra Odegaard. Agora tem. Se o Odegaard não jogar, ele pode jogar no meio de campo ali como Odegaard. Ele mantém um bom padrão físico, mas ele não defende como um volante. Então ele talvez tenha um a menos ali nessa parte de defesa, mas é um cara perigoso pra caramba em drible. Então tem um a mais ali quando ele chegar no ataque. Então o Arsenal fica mais ofensivo. Não só isso, ele abre opções táticas pro Arsenal trazer do banco ali e tornar o time mais ofensivo. Você pode botar ele e o Odegaard juntos, um lado do outro. E você entende o poder que o Arsenal ganha com esse jogador? Porque ele não vai só jogar na ponta esquerda, porque ele já tem pontas esquerdas. Ele vai jogar na ponta esquerda, provavelmente como titular, e ele ainda vai poder adicionar o meio de campo, uma opção tática perfeita pro Arsenal. Abre muitas possibilidades, o Arsenal vai ficar bem mais poderoso, né? E aí o Arsenal também vai vender o zagueiro Kiwior pro Porto. E por que eu tô noticiando isso? Porque essa venda faz com que o Arsenal provavelmente tenha que ir ao mercado contratar um zagueiro. O Arsenal ainda deve contratar um zagueiro até o fim da janela, né? Acredito que talvez até por empréstimo e tudo mais. Espero que seja o zagueiro da Udinese que eu coloquei no meu vídeo, cara. Acho que ele pode fazer magia ali dentro do Arsenal. Agora nós temos o Chelsea. E sim, isso não foi pro Mercadão, porque o Mercadão do Chelsea tá completamente vazio. O Chelsea já tá no fim da janela, já tá pra acabar. Então eu vou colocar ele dentro do Mercadão da Premier League só pra finalizar esse vídeo. Inciso entrou no projeto do Chelsea. Ele vai jogar no Estrasburgo e dizem que depois ele vai pro Chelsea. Pra mim não faz nenhum sentido, a gente não precisa desse jogador. Mas é um bom jogador, eu gosto dele, eu acho ele um excelente jogador. Então eu não vou reclamar dele estar ali no elenco. O que eu acho é que é meio problemático pro Estrasburgo, porque esse cara vai pegar a vaga de jovens que deveriam estar jogando. Então ele vai jogar, porque ele é melhor que todo mundo que tá ali. É estranho. É bom pro Estrasburgo pra manter um nível, né? Talvez o Estrasburgo consiga uma vaga europeia, mas é esquisito pra caramba. É muito estranho isso aí, cara. Pra ser bastante sincero, eu não esperava por isso. Estavam falando dele no Brasileirão, eu achei um completo absurdo. O moleque joga pra caramba, ele com certeza tem que ficar longe de ligas menores, ele poderia continuar na Premier League. Inclusive, coloquei ele no elenco do Crystal Palace, eu acho, né, um excelente jogador. Podia estar em vários elencos ali. É um jogador
jogador útil, é um jogador bom, um jogador com talento. Eu acho que ele poderia ter continuado por lá. E pra Ligue 1 também não é ruim, porque ele pode aprender muito por lá. E ele pode até ajudar o elenco do Chelsea. Lembrando que ele abre possibilidades táticas a mais. Ele é um segundo atacante, ele é um cara que ataca espaço muito bem, então ele pode abrir um a mais pro Chelsea. Ele pode ser o substituto de João Félix. Por último, Renato Veiga foi vendido ao time do Villarreal, né? Por 25 milhões, mais 4 milhões de adicionais. E, se eu não me engano, não tenho 100% de certeza ainda, eu vi em um lugar, ok? Mas não tenho confirmação oficial nenhuma, que é uma cláusula de venda de 40% do valor do jogador. Tem um jogador aqui no canal que eu falei pra caramba que pra mim ele valeria muita grana no futuro e ele foi Renato Veiga. Eu falei, cara, tem características aí de um jogador que vai valer muito dinheiro na zaga, como zagueiro. E, cara, eu acho que vai ser revendido depois, cara. Eu tenho quase certeza que esse moleque vai voltar pra jogar em algum clube grande da própria Premier League também, por um valor bom. Então o Chelsea financeiramente fez um excelente movimento. 40%, imagina que ele é revendido por 60% no futuro, pra algum time que tá precisando de um zagueiro da característica dele. Olha a grana que vai entrar pro Chelsea, cara. Uma grana muito boa, uma grana muito boa. Então o Villarreal fez um ótimo movimento. O Chelsea ganha um dinheiro agora, né? Vai ganhar os adicionais depois e ainda vai ganhar na revenda dele. Eu achei uma excelente venda, cara. Vi muita gente reclamando, não faz nenhum sentido, cara. Ele não vale muito mais que isso, não, cara. Atualmente não vale. Ele vale pela expectativa de que ele se torne um grande jogador. Mas hoje o que ele vale é uns 25 milhões de euros mesmo. Então o Chelsea ganha os 25 milhões e ainda ganha uma possibilidade de que, se ele evoluir, vai ganhar uma grana legal no futuro. Então achei uma excelente contratação. E é isso, rapaziada. Esse foi o Mercadão de hoje. Não esqueça de deixar o like pra ajudar o vídeo. Se possível, também usa a opção de hype que tem na aba de comentários no smartphone. E esse vídeo tá chegando no fim, cara. É muita coisa pra cobrir, rapaziada. É muita coisa, porque eu atraso muito de fazer isso aqui. É complicado, o vídeo deve estar extenso. Me desculpa, mas é isso, cara. Eu trouxe aqui hoje fazendo meus comentários. Vou tentar melhorar essa série, inclusive, cara. Ela tá apenas no início. É isso, rapaziada. Valeu pela presença de todos. Valeu pra quem assistiu inteiro, me ouviu por inteiro, cara. Dá muito trabalho fazer isso aqui. Eu agradeço o apoio de vocês. Tchau.